Nós estamos numa série de mensagens, Evangelho puro e simples. Começamos semana passada essa série de mensagens. E para você que não estava conosco na última semana, para você que não estava em nenhuma das reuniões da Juventude Alive, em Araçatuba e nas demais extensões, eu quero recapitular um pouquinho. A nossa série de mensagens, Evangelho puro e simples, ela está baseada em Romanos capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Reservamos 4 sábados para falar sobre Evangelho puro e simples. Evangelho que é uma palavra grega, evangelion, que quer dizer boas notícias. E como precisamos de boas notícias nos tempos que vivemos? Falei semana passada com a Juventude Alive que essa palavra evangelho, ela não é criada por Jesus, mas ela é adotada por Jesus, ela é usada por Jesus para se referir a coisas que haveriam de vir. Essa palavra, ela era usada na época por vários impérios que estavam expandindo seus reinos, e aqui na época o Império Romano. Existiam os arautos romanos, mensageiros oficiais. E quando esses arautos, esses mensageiros entravam em uma cidade que havia sido dominada por aquele império, eles então proclamavam o Evangelion, ou as boas notícias. Era mais ou menos assim que eles anunciavam, preste atenção. Cidade X, atenção, existem boas notícias, existem um evangelho para vocês. O imperador César, Nero ou tantos outros que passaram pela história, agora é o Senhor do mundo. E vocês são sortudos, porque tem uma boa notícia. Ele é o novo rei de vocês, e agora vocês devem prestar lealdade, fidelidade e, é claro, seus impostos a ele. Era mais ou menos assim. Então Jesus se apropria dessa palavra evangelho. Jesus se apropria da palavra boas notícias e do que os arautos, que eram os mensageiros do reino, faziam. E ele ensina então seus discípulos a proclamar um evangelho, a proclamar boas notícias. Então quando os discípulos chegavam em algum lugar e proclamavam, o evangelho chegou, era mais ou menos assim que as pessoas da época entendiam. Ei, o que está acontecendo? Será que o Império Romano caiu? O que está acontecendo? Que rei é esse? Que reino novo é esse que eu devo lealdade? Que reino novo é esse que chegou? Sim, quando Jesus ensina para os discípulos, preguem o evangelho, ele está ensinando que um novo reino havia chegado. Ele estava ensinando aquilo que logo mais tarde ele diz: orem para que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que Jesus estava fazendo era dizendo: ei, um novo reino está sendo estabelecido, tem um novo rei na parada. E eu quero te dizer que esse reino continua sendo estabelecido até hoje, em mim, em você e através das nossas vidas. Na primeira mensagem dessa série nós falamos que esse evangelho, essas boas notícias, elas são simples. Elas se baseiam em Jesus e não em algo a mais. Tem gente que prega Jesus mais isso, Jesus mais aquilo, e o evangelho é simples, o evangelho aponta apenas para Jesus, porque Ele é o rei deste reino inabalável que está sendo estabelecido. Falamos também que esse evangelho, além de simples, ele não é barato. Como assim, Giovanni? O evangelho não é de graça? Deixa eu te dizer, se achegar e crer no evangelho não te custará nada, mas vivê-lo de forma plena vai te custar tudo. Lucas 14:33 diz que quem não renunciar tudo não pode ser discípulo dele. Porque nós cremos num evangelho simples, mas cremos num evangelho que não é barato. Cremos num evangelho que não é feito de qualquer forma. Porque esse reino que está sendo estabelecido, ele tem princípios e devemos seguir esses princípios. Falamos semana passada também que esse evangelho ele é muito grande. Esse evangelho, ele não fica limitado em 4 paredes. Incrível, semana passada estávamos pregando isso em todas as reuniões da Juventude Alive. E mal sabíamos que uma semana depois iríamos viver isso na prática.
Não precisamos estar todos reunidos numa caixa de concreto para dizer que isso é igreja, porque eu sou a igreja, você é a igreja, e o evangelho não se limita a 4 paredes. É por isso que a igreja não morre, é por isso que o evangelho não morre, é por isso que o evangelho está sendo pregado e continuará sendo pregado, e nós, igreja, vamos sair desta crise melhor do que entramos. Falamos semana passada que existem algumas coisas que impedem esse evangelho de expandir, e uma delas é a religiosidade. A religiosidade, ela causa divisão, ela causa confusão. É quando você entra no Twitter, no Instagram, e é treta atrás de treta, e cada um tentando provar que o seu jeito de fazer igreja é melhor, e Jesus nunca falou para fazer igreja, porque eu sou a igreja, você é a igreja. Jesus falou para expandir o reino, pregar o evangelho. Falamos que a religiosidade, ela causa paralisação. Tem gente que prefere ficar parado no mesmo lugar, atrás da sua religiosidade, do que experimentar o evangelho de forma simples. O evangelho é puro, o evangelho é simples, isso é apaixonante nele. É assim que nós temos que manifestar o reino de Deus. E hoje, após essa recapitulação, essa mensagem também, essa semana você pode escutar nos podcasts da Juventude Alive, você pode depois separar um tempo para assistir no nosso canal do YouTube, você que não esteve semana passada conosco, mas essa recapitulação é para você se inteirar do que estamos falando. E hoje eu chego à segunda mensagem, a segunda mensagem dessa série Evangelho Puro e Simples, e hoje eu quero falar sobre a falsa teologia. Até tomei uma água, porque essa hora é a hora que você senta no teu sofá e fala, bora pra treta então. Bora pra treta, qual que é a falsa teologia aí? Vamos ver quem que você vai expor, quem que você vai desmascarar. Né? Vamos ver que polêmica que o Giovanni vai lançar hoje na internet. Qual que é a falsa teologia? Fala aí pra mim, quem que é o pastor que está pregando falsa teologia aí? Deixa eu te dizer, essa mensagem é sobre a minha vida, essa mensagem é sobre a tua vida. Como assim? Eu quero te dizer que todos somos teólogos. Giovanni, eu não gosto desse negócio, não gosto de estudar, nem o que eu tenho que estudar na minha escola, que dirá ser um teólogo. O que é isso? Todos somos teólogos. Hoje, a minha acusação, hoje, o meu apelo, hoje, a palavra que eu tenho, não é contra um teólogo ou contra um pastor. Hoje, o que o Espírito de Deus coloca dentro do meu coração para talvez eu denunciar, é um erro que eu posso estar fazendo e talvez você também. Como assim todos somos teólogos, Giovanni? Me explica. Teologia é definir quem Deus é. Teologia é o estudo sobre Deus. Teologia não é de Deus para o homem. Teologia é do homem para Deus. É o homem tentando estudar e definir quem Deus é. E de fato, todos, em algum momento da sua vida, tentam definir quem Deus é. Quem é Deus para você? Isso é sério porque A.W. Tozer diz que o que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Vou repetir para você anotar aí na tua casa. A.W. Tozer diz, o que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Isso é incrível, sabe por quê? É muito importante isso. Porque se você tem uma visão distorcida na tua teologia, e quando eu falo de teologia, eu não estou falando do teu estudo, mas eu estou falando da tua definição de Deus. Se você não define Deus da forma correta, se você tem uma visão distorcida sobre quem Deus é, isso vai afetar diretamente quem você é. Se não temos uma visão clara sobre quem Deus é para nós, vamos errar muito em definir quem nós mesmos somos. Em 1961, pela primeira vez um voo tripulado saiu da atmosfera terrestre e viu a Terra lá de cima. O nome do tripulante era Yuri Gagarin.
Esse camarada sobe então nesse primeiro voo tripulado na atmosfera terrestre, e ele solta uma célebre e famosa frase dizendo: fui lá em cima e não vi Deus, portanto Deus não existe. Sabe por que isso acontece? Porque muitos têm uma imagem distorcida acerca de Deus. Muitos têm Deus simplesmente apenas como um ser superior, que estaria no último andar de um prédio, e você como um ser inferior no último andar desse prédio. Então você vai escalar e tentar achar a Deus do seu jeito, e se você não achar a Deus do seu jeito, quando chegar no último andar, é que Ele não existe. É essa visão que muitos têm. Agora, pastor Douglas Gonçalves, do Desescope, ele diz que quando o assunto é Deus, ele não pode vir acompanhado de eu acho. Eu gosto muito dessa frase do pastor Douglas. Ele diz: quando o assunto é Deus, esse assunto não pode vir acompanhado de eu acho. Já viu as pessoas? Que Deus é para você? Eu acho que Deus é isso. Na minha opinião, Deus é isso. Na minha concepção, ei, deixa eu te dizer, quando o assunto é Deus, só podemos trabalhar com a revelação que Ele mesmo diz acerca dele. Deus, Ele é muito grande, meu querido, Ele não pode ser limitado aos nossos pensamentos e à nossa razão. E quanto mais tentamos compreender Deus com os nossos achismos, com a nossa concepção, com o que nós queremos entender sobre Ele, nós vamos chegar a uma conclusão: então eu não conheci, então Ele não existe. É por isso que muitas pessoas desistem de se conectar com o Criador. É porque esse tipo de pessoas tentam de várias formas mostrar qual que é o seu achômetro. E de repente, quando eles percebem que não conseguem, eles desistem e falam: quer saber, Deus não existe. Se Deus existisse, não haveria coronavírus. Se Deus existisse, não haveria mortes. Se Deus existisse, não haveria causa. Esse é o tipo de pessoas que tentou definir Deus de acordo com a sua concepção de certo e errado, de acordo com o seu achismo do que é bom, do que é ruim. E aí quando ele percebe que ele não consegue definir Deus, ele fala: quer saber? Esse Deus não existe, porque se Deus existisse, Ele não faria isso, Ele não faria aquilo. Agora a questão é, sempre que vamos pensar na definição de Deus, nossos achismos não podem entrar em consideração. Sabe por quê? Porque Deus queria que conhecêssemos Ele. Deus não é um ser misterioso. E tanto Ele queria que conhecêssemos Ele, que Ele deixou isso aqui, ó. Ele deixou a palavra dEle. E dentro desta palavra, Ele deixou a revelação de quem Ele é. Dentro dessa palavra eu encontro uma biografia sobre Deus, eu encontro a verdadeira definição sobre quem Ele é. Ou seja, quando nós vamos definir Deus, nós precisamos dizer, não eu acho, mas precisamos dizer: a Bíblia diz que Deus é. Quando alguém te perguntar quem é Deus para você, você fala assim: para mim não, a Bíblia diz que Deus é. Agora, se Deus decidiu escrever sobre Ele para nós, nesta palavra, isso é a verdadeira teologia. O problema é que muitas vezes não damos atenção e importância à palavra. Tem muita gente tentando definir quem Deus é, e Ele fala assim: ei, não precisa tentar me definir, eu já deixei uma biografia sobre mim na minha palavra. Eu decidi me revelar a vocês através da palavra. E as pessoas não dão importância à palavra. Preferimos ouvir qualquer coisa. Preferimos ouvir, tem gente que prefere ouvir o que os aventureiros da internet estão falando sobre Deus e o reino. Tem gente que prefere ouvir o que seus amigos estão falando sobre Deus. Tem gente que prefere ouvir os filósofos do tempo moderno. Tem pessoas que preferem ouvir o seu professor sobre qual é a definição de Deus, sobre quem Deus é. Tem gente que prefere ouvir os seus próprios pensamentos sobre quem Deus é, os seus próprios achismos. Tem gente que
só quer ouvir exclusivamente o que vem de um líder. E aí fazemos como o povo no deserto, elegemos Moisés para subir em nosso lugar e conhecer mais a Deus, e terceirizamos um relacionamento com Deus. Eu nunca vou conhecer uma pessoa que eu não me relaciono, e aí Deus deixa a palavra dele para eu me relacionar. Ele deixa o véu rasgado, Ele deixa um livre acesso para eu conhecê-lo, e eu prefiro ficar com a opinião dos outros, e eu prefiro ficar com a minha opinião. Ei, tem gente que está dentro de uma igreja, tem gente que vai aos cultos toda semana, e ainda não entendeu o que é relacionamento, ainda não conheceu Deus de verdade. Sabe por quê? Porque prefere eleger um Moisés. Moisés, sobe no meu lugar, adquire conhecimento de Deus, porque eu sei que se eu adquirir conhecimento, né? Sabe por que o povo de Israel não subiu e elegeu Moisés para subir no lugar deles? Porque eles ficaram com medo da morte, porque todo contato com Deus faz morrer algo dentro do nosso coração, e tem gente que não quer morrer para viver com Deus. Palavra. Não eleja Moisés para subir no seu lugar, suba você ao monte, mergulhe nesse livro que tem toda a revelação de Deus. Aproveite esse tempo de quarentena e mergulhe nessa palavra da verdade, jovem. Atos 17:11 diz que os bereanos eram mais nobres que os de Tessalonicenses, porque eles receberam uma mensagem com grande interesse, e eles examinavam todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Essa é a postura de quem quer conhecer a Deus. Quando você ouvir uma palavra, seja de quem for, quando você ver um vídeo no YouTube, seja de quem for, examine nessa palavra. Sempre vão existir pessoas tentando confundir o povo de Deus, sempre vão existir pessoas tentando relativizar e tirar o crédito dessa palavra, mas deixa eu te dizer, esta palavra aqui, ela é viva, ela é perfeita, ela é inerrante, ela é revelação de Deus para nós. Essa palavra aqui é o único livro com 40 autores diferentes, em tempos diferentes, totalizando um intervalo de mais de 1.600 anos na sua escrita, mas sem contradição. Sabe por quê? Porque eles não escreveram da cabeça deles, eles foram inspirados pelo Santo Espírito de Deus, que queria que nós o conhecêssemos, então deixou toda a sua revelação de quem Ele é aqui. 2 Timóteo 3,16, você conhece esse texto? Toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo, e Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Que boa obra é essa? Você conhece esse texto? Toda escritura é inspirada por Deus, legal, bacana, mas que boa obra é essa que Ele quer nos capacitar através da revelação de quem Ele é? Essa boa obra é manifestar do caráter dEle. Sabe por que você foi criado? A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança do Criador. Eu e você temos um propósito, eu e você fomos chamados para manifestar do caráter dEle, eu e você fomos chamados para manifestar da imagem e semelhança dEle. É por isso que essa série se trata do Evangelho puro e simples. Estamos voltando à simplicidade, estamos entendendo coisas básicas, princípios básicos sobre o que é viver um Evangelho de forma plena, sobre o que é viver um Evangelho de forma digna. Quando Mateus 6 diz a oração do Pai Nosso, você conhece? E quando Jesus ensina a orar, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, tem gente que não entende isso. Como que eu vou santificar o nome de Deus? O nome de Deus já é santo. Santificar o nome de Deus não é torná-lo mais santo. Santificar o nome de Deus é andar por todo canto, levando da santidade dEle, levando do caráter dEle, demonstrando quem Ele é. Como que eu vou demonstrar quem Ele é? Conhecendo Ele de fato, conhecendo quem Ele é. E como eu vou fazer isso? Através da revelação que Ele já deixou para nós.
Agora, se eu tenho uma visão errada sobre Deus, eu terei uma visão errada de quem eu sou. Logo, se eu tenho uma visão errada de quem eu sou, eu vou viver uma vida frustrante. Eu tenho certeza que você que está me assistindo aí nessa casa, não é isso que você quer. Sabe que tem muita gente vivendo uma vida frustrante, patinando de ciclo em ciclo de derrota? É porque você ainda não entendeu quem você é, o teu propósito, para o que você foi criado. E sabe por que você ainda não entendeu isso? Você não entendeu isso? É porque você ainda não compreendeu Deus de forma plena. É porque você ainda não entendeu quem Deus é. É porque você está vivendo uma falsa teologia. Você está vivendo uma falsa teologia. Quantas vezes vivemos falsa teologia, definimos Deus errado. E hoje eu quero que você defina Deus de forma correta. Ei, se você não souber quem você é e para o que você foi criado, você vai manifestar de um Deus diferente para as pessoas. E é por isso que você precisa ajustar o teu foco na palavra hoje, entender quem Deus é de verdade. O pessoal do louvor pode subir aqui para a galera de casa pensar que está acabando e ficar conectada na live. A piadinha não muda, irmão. Mudamos o jeito do culto, mas a piadinha continua. Tudo bem, você pode falar aí da tua casa, eu entendi. Eu preciso me conectar com a palavra, eu preciso entender quem Deus é de verdade, mas me fala aí. O que essa palavra fala sobre Deus? Eu não quero viver uma falsa teologia, eu não quero viver equivocado, eu não quero viver uma definição errada de quem Deus é e de quem eu sou. Eu preciso entender quem Deus é. O que essa palavra, o que esse livro aí está falando então que Deus é? Eu vou te falar, presta atenção. Essa palavra da verdade aqui, ó, que com certeza você tem uma dentro de casa, você tem uma na palma da tua mão aí no teu celular. Essa palavra diz que Deus é Yahvé, eu sou o que sou, Êxodo 3:13. Eu sou o que sou. Essa palavra diz que Ele é Jeová Jiré, o Senhor proverá, Gênesis 22:13, o Senhor proverá sobre a tua casa. Essa palavra diz que Deus é Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, Salmos 24:10. Essa palavra diz que Ele é Jeová Tsequenu, o Senhor é a nossa justiça, Jeremias 23:5. Essa palavra diz que Ele é Jeová Rafá, o Senhor que cura, Êxodo 15:26. Essa palavra diz que Ele é Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz, Juízes 6:24. Essa palavra diz que Ele é o Jeová Raá, que significa o Senhor é o meu pastor, Salmo 23:1. Essa palavra diz que Ele é o Jeová Chamá, o Senhor está presente aí na tua casa, Ezequiel 48:35. Essa palavra diz que Ele é o Jeová Kadesh, o Senhor que vos santifica, Êxodo 31:13. Essa palavra diz que Ele é o Jeová Elion, o Senhor Altíssimo, Salmo 7:17. Essa palavra diz que Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Gênesis 17:1. Essa palavra diz que Ele é o El Elyon, o Deus Altíssimo, Gênesis 14:18-20. Essa palavra diz que Ele é o El Olam, o Deus Eterno, Gênesis 21:33. E essa palavra diz que Ele é o El Roi, que significa o Deus que te vê, Gênesis 16:13. Essa palavra fala sobre tantos atributos dEle. Mas para mim, isso é uma opinião pessoal, o capítulo da Bíblia que mais descreve sobre o caráter desse Deus é Salmos capítulo 18. Abra aí, você e tua família. Salmos capítulo 18. Eu vou ler o capítulo inteiro, então fica comigo. Salmos 18, fica comigo. Davi escrevendo: eu te amo, Senhor. Ele é Senhor. Tu és a minha força. Vai anotando isso, por favor. Eu estou lendo na versão NVT, nova versão transformadora. Vai anotando isso. Cada atributo de Deus,
cada parte do caráter de Deus que você vê, vai anotando aí na tua Bíblia. Tu és a minha força, o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é o meu libertador, o Senhor é o meu rochedo, Ele é o meu escudo, o poder que me salva, Ele é o meu lugar seguro. Clamei ao Senhor, que é digno de muito louvor, e Ele me livrou dos meus inimigos. Os laços da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim, a sepultura me envolveu em seus laços, a morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição clamei ao Senhor, sim, pedi socorro ao meu Deus, do seu santuário Ele me ouviu, meu clamor chegou aos seus ouvidos, a terra se abalou, estremeceu, tremeram os fundamentos dos montes, agitaram-se por causa da sua ira. De suas narinas saiu fumaça, de sua boca fogo consumidor, brasas vivas saíram dele. Ele abriu os céus e desceu com nuvens escuras e tempestade sob os pés. Montado num querubim, pairava sobre as asas do vento. Envolveu-se num manto de escuridão em densas nuvens de chuva. Nuvens espessas escondiam o brilho do seu redor e faziam chover granizo e brasas vivas. O Senhor trovejou dos céus, a voz do Altíssimo ressoou em meio ao granizo e às brasas vivas. Ei, você está entendendo? Em meio à tempestade, a voz do Senhor está bradando na tua casa. Atirou flechas e dispersou os seus inimigos, lançou muitos raios e os fez fugir em confusão. É o que Ele está fazendo sobre o caos. Então por tua ordem, Senhor, com um forte sopro de tuas narinas, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram expostos. Dos céus estendeu a mão e me resgatou, livrou-me das águas profundas, livrou-me dos inimigos poderosos, dos que me odiavam e eram fortes demais para mim. Quando eu estava angustiado, eles me atacaram, mas o Senhor me sustentou. Ele me levou a um lugar seguro, Ele me livrou porque se agrada de mim. O Senhor me recompensou por minha justiça, por causa da minha inocência me restaurou, pois guardei os caminhos do Senhor, não me afastei do meu Deus para seguir o mal, cumpri todos os seus estatutos e nunca abandonei os seus decretos. Sou inculpável diante de Deus, do pecado me guardei. O Senhor me recompensou por minha justiça e viu a minha inocência. Segura agora, irmão, versículo 25. Aos fiéis te mostras fiel, aos íntegros mostras integridade, aos puros te mostra puro, mas aos perversos te mostras astuto. Guarda esse versículo no teu coração que eu vou voltar. Livra os humildes, mas humilha os orgulhosos. Mantenha acesa minha lâmpada. O Senhor meu Deus ilumina minha escuridão. Com a tua força posso atacar qualquer exército, com o meu Deus posso saltar qualquer muralha. Você pode com Ele. O caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é a rocha firme senão o nosso Deus? Deus me reveste de força e remove os obstáculos do meu caminho, torna os meus pés ágeis como os da corça e me sustenta quando eu ando pelos montes. Treina as minhas mãos para a batalha e fortalece meu braço para vergar o arco de bronze. Tu me deste escudo de vitória, tua mão direita me sustenta, teu socorro me engrandece. Abristes um caminho largo para os meus pés, de modo que não vacilem. Persegui meus inimigos e os alcancei, não retornei enquanto não foram derrotados. Eu os feri até que não pudesse se levantar, tombaram diante dos meus pés. Tu me armastes fortemente para a batalha, ajoelhaste meus inimigos diante de mim. Puseste os pescoços deles sobre os meus pés, destruí os que me odiavam. Pediram ajuda, mas ninguém socorreu, clamaram ao Senhor, mas Ele respondeu. Eu os moí tão fino como o pó da terra e os lancei fora como a lama das ruas. Tu me livraste dos meus acusadores, me puseste como governante das nações. Povo que não conhecia agora me servem. Rendem-se assim que ouvem sobre os meus feitos. Nações estrangeiras se encolhem diante de mim, todos que perderam suas coragens e tremendo saem de suas fortalezas. O Senhor vive, louvado seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Ele é o Deus que me vinga dos que me fazem o mal. Sujeita as nações ao meu poder e me livra dos adversários. Tu mantens em segurança, fora do alcance dos inimigos, de homens violentos me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações. Sim, cantarei louvores ao teu nome. Concede grandes vitórias ao teu rei e mostras amor por teu ungido, por Davi e todos os seus descendentes, para sempre, para sempre, para sempre. Para terminar, eu quero voltar ao versículo 25.
aos fiéis te mostra fiel, e aos íntegros mostras integridade, aos puros te mostras puro, mas aos perversos te mostras astuto. Giovanni, o que você quer dizer com isso? Sabe o que a palavra está falando? A revelação de quem Deus é para você vai ser de acordo com o que você tem buscado dele, do quanto você se relaciona com ele, e da tua atitude ele vai responder. Giovanni, o que eu não estou entendendo? O que você precisa? E o que você está buscando agora dele? Você precisa de paternidade? Se revela como filho, ele vai se revelar como pai. Você precisa de um amigo? Talvez todo mundo te deixou sozinho. Se revela como um amigo, ele vai se revelar você como um amigo. O que você precisa agora? É de força. Mostra as tuas fraquezas diante dele, ele vai se revelar como a tua força. É provisão que você precisa. É provisão sobre a tua casa. Se mostra como alguém que precisa. Se mostra como alguém vulnerável. E ele se revelará a você como o Deus da sua provisão. O Jeová Jireh. O que você precisa? É cura? Mostra as suas debilidades para ele, mostra as suas enfermidades para ele, e ele vai se demonstrar como Jeová Rafá, o Deus que cura. Você precisa de um Senhor, de um pai, de um amigo, de uma força, de um rei. Você precisa de uma provisão, você precisa de justiça, você precisa de uma cura, de um pastoreio, você precisa de alguém presente, você precisa de um Todo-Poderoso, de um Altíssimo, de um Eterno. O que você precisa dele? Essa é a revelação de quem ele é. É sobre isso que nós viemos combater hoje. A falsa teologia. Definir Deus da forma errada. Para de definir Deus da forma errada. Mergulha nesse livro, defina Deus da forma correta. E aí você vai ter uma definição melhor de quem você é. E você vai viver de acordo com os princípios e parâmetros dele e demonstrar um evangelho puro e simples. Um evangelho puro e simples.